empresarial, ou seja, que tem um vínculo empregatício, por exemplo, podem também fazer uma migração. E como você apontou, são quase 70% da população que tem esse tipo de plano de saúde. Então, realmente vai favorecer muitas pessoas. Isso que eu queria saber. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho um plano de saúde ligado à empresa, né, para quem eu trabalho, e o RH da minha empresa diz que só tem aquela opção, eu posso agora entrar em contato direto com a operadora do plano para fazer uma troca? É assim que funciona? Desde que os requisitos sejam cumpridos, você pode pleitear junto a qualquer outra operadora a portabilidade, desde que você tenha cumprido, né, a carência, esse período mínimo, que é um dos requisitos, 2 anos de permanência neste plano. Você pode solicitar a qualquer outra operadora de plano de saúde a portabilidade sem precisar cumprir novas carências. Mesmo que a empresa que eu trabalho e que me fornece o plano de saúde não tenha nenhuma ligação com esse fornecedor de plano? Exatamente, porque este consumidor, este trabalhador, vai passar então a custear integralmente por este plano, né? A vantagem é que se este consumidor quiser ir para outra operadora, que ele entenda ser mais vantajosa por oferecer um outro tipo de cobertura, por exemplo, ele vai passar a custear este plano, no entanto, ele não vai precisar cumprir esta carência. Então o que muda, na verdade, é a questão específica da carência. Isso, a resolução ela é específica para a portabilidade de carência. E isto é uma grande conquista, digamos assim, para estes trabalhadores, para estes consumidores, justamente porque um dos grandes problemas é esse consumidor ter que cumprir carência quando ele quer mudar ou precisa mudar de plano de saúde. É isso que eu ia falar, porque muitas empresas oferecem um plano de saúde gratuito, com aquela coparticipação do funcionário, em que você vai fazer um exame médico, ou passa em uma consulta e tem um reembolso ou paga parte, uma porcentagem pequena. Se você não tem custo nenhum com o plano de saúde, mas mesmo assim quer fazer a portabilidade, o custo fica por conta do funcionário. Exatamente. Do usuário. Isso, ele passa a custear integralmente este plano, né, mas a vantagem é justamente não necessitar cumprir nova carência. Essa decisão, quando você fala, é vantajosa para o usuário por conta do prazo, que ele não precisa mais cumprir isso para doenças pré-existentes, um acidente ou necessidade, por exemplo, de um parto, ou de querer cuidar de um bebê, alguma coisa específica. É isso para esses casos mais específicos? Na verdade, o que acontece? Este consumidor, ele tinha já que ter cumprido a carência, né? Mas para esses consumidores específicos dos planos empresariais, quando ele queria contratar um novo plano, a operadora não era obrigada a liberar, digamos assim, esta carência. Agora ela é. Né? Então a vantagem é justamente essa. Uma vez já cumprida esta carência, o consumidor não precisa cumpri-la novamente quando ele vai contratar um novo plano de saúde. Dá para fazer uma correlação, por exemplo, com um seguro de veículo, de automóvel. Se eu tenho um veículo segurado e eu troco de automóvel, eu não preciso pagar todo o valor do seguro novamente, às vezes um pequeno acréscimo, dependendo do modelo do carro, para que eu continue segurada por aquele período específico. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Agora, em relação à compatibilidade dos planos, isso também é uma dúvida que surge. Se eu quiser migrar para um plano superior em atendimento, por exemplo, com chance de internação ou de ficar num quarto em vez de uma enfermaria, como que fica hoje? Eu posso migrar para um plano diferente, aquele chamado upgrade, ou tem que ser num plano de mesma categoria? Você pode migrar para um plano de mesma categoria e aí o consumidor não vai ter que pagar, né, nenhuma carência. No entanto, se ele quiser mudar a cobertura, né, ampliar esta cobertura, aí sim, para estes serviços que estão incluídos, que foram adicionados a esta nova cobertura, aí ele terá que cumprir carência. Então, se ele mudar para a mesma cobertura, não precisará pagar esta carência, digamos assim, mas se este plano for alterado, se incluir novas coberturas, para essas novas coberturas inclusas, deverá pagar carência. Então, se eu quiser, por exemplo, usar um PS, um pronto-socorro, eu não pago nada, porque está dentro do meu plano anterior também, mas se eu precisar de talvez de uma internação específica ou de um tratamento específico para aquele caso em que deu um upgrade, em que eu subi um nível no plano, aí para esse problema ou para essa condição eu preciso cumprir então a carência que
o plano vai dizer qual é. É isso. Vou dar um exemplo. Suponhamos que você tenha um plano hospitalar sem obstetrícia, que é a parte de parto. Perfeito. E aí você migra para um plano com obstetrícia. Para essa obstetrícia será necessário cumprir carência. Todo o resto, que é igual ao plano de saúde que você tinha anteriormente, não há necessidade de cumprimento de carência. E essas carências para esses casos específicos, de pontos diferentes para quem migra de um plano para outro, um plano melhor, esse tempo de carência é determinado pela Agência Nacional de Suplementar Nacional de Saúde? Também. Não é uma determinação de cada plano? Não. É determinado pela ANS. Por exemplo, a carência para parto são 300 dias. Né? Então, se você... Quase um ano. Isso. Então, se migrar para um plano em que não tinha e que você quer incluir a obstetrícia, você tem que cumprir uma carência de 300 dias determinada pela ANS. Tatiana, isso vale só para planos empresariais, para quem está dentro de planos coletivos empresariais, para planos pessoais, não? É que, na verdade, isso já era permitido, né? Quem tinha o plano individual já podia fazer essa portabilidade de carência. A grande novidade justamente é a inclusão dessas pessoas que são protegidas aí, que estão dentro de um plano empresarial, que poderão também fazer a portabilidade. Então, na verdade, esta resolução da ANS, ela abarcou todos os consumidores. Porque eu imagino assim, para quem está num plano empresarial, é um funcionário, por exemplo, ele recebe esse benefício do empregador, né, de acordo com a escolha do empregador em relação àquele plano ou o que o empregador pode oferecer, né? Então é como se você tem um benefício e você acaba aceitando esse benefício quando você está contratado. Mas se não atender a sua necessidade, você pode então fazer uma migração para outra operadora dentro do mesmo plano ou com um plano superior. Isso. Para quem ainda tem dúvidas, no site da ANS tem outras explicações. O que o consumidor precisa ficar mais esperto ou mais atento na hora de fazer uma migração? O mais importante é o consumidor. Ele pode entrar no site da ANS. A ANS, ela preparou uma cartilha específica para essa portabilidade, com todas as informações. Caso ainda haja dúvidas, ele pode questionar a ANS também, os órgãos de defesa do consumidor ou os advogados especialistas que ele conhecer e tiver confiança. Só para a gente encerrar, falar um pouquinho dessa situação dos planos de saúde. A gente sabe que teve uma fiscalização muito grande, uma vigilância maior, muitas reclamações. Planos de saúde são recordistas em reclamações, né? Desembolsa-se muito dinheiro. Quem está em casa e tem plano de saúde sabe o quanto custa caro pagar um plano particular, principalmente, mas para quem também é empregado pode às vezes pagar participações altas ou um serviço que não está incluso, e muitas vezes os planos acabam dificultando, digamos assim, para que as pessoas possam ser atendidas com urgência ou prioritariamente quando tem algum problema, né? Essa resolução vai fazer com que os planos, as operadoras, fiquem mais competitivas para oferecer um serviço melhor? É esse o objetivo da ANS? Ou dar mais liberdade para o consumidor? Na verdade, são as duas coisas, né? Um dos princípios básicos do direito do consumidor é o direito de escolha. O consumidor, ele tem o direito de escolher qual serviço ele quer contratar, né? Então, a partir do momento que a ANS, com esta resolução, permite que todos esses consumidores possam escolher, as empresas também deverão aí tentar tratar melhor os seus consumidores, né? A judicialização na saúde é um problema muito grande. O número de ações judiciais vem crescendo justamente por conta desta negativa dos planos de saúde, né? O consumidor, muitas vezes, ele precisa se socorrer ao judiciário para ter direito a algo que ele já tem direito, né? Então, é importante o consumidor sempre questionar. Questiona a ANS, que é um órgão regulador, importante destacar isso, não é um órgão de defesa do consumidor, é um órgão que regula o setor. Então, não necessariamente somente o que a ANS está dizendo é o que o consumidor deve ter acesso. Então, é por isso que muitas vezes ele precisa do acesso ao judiciário para que aquela legislação seja compreendida de uma forma mais favorável a este consumidor. Porque as operadoras ficam numa posição, muitas vezes, quando um empregador grande, de uma grande empresa, contrata aquela empresa, aquele plano de saúde para o seu funcionário, ele abarca um número muito grande de pessoas, né? E, teoricamente, fica um certo conforto, porque aquelas pessoas vão recorrer àquele plano sem o direito de escolha, como
você disse, que é um direito do consumidor. Então, fica aí, as novas regras estão valendo a partir de hoje para quem tem plano coletivo empresarial, pode fazer uma portabilidade sem a carência, as regras estão no site da ANS, ficou com dúvida, procura, né, se for o caso, um especialista no assunto para conseguir tirar outras dúvidas, e essa entrevista, então, espero que tenha ajudado você que está em casa e está numa situação de desejo de troca. Eu conversei com a Tatiana Viola, que é especialista em direito de saúde e do consumidor. Tatiana, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que essa seja uma resolução positiva para os consumidores. Também esperamos. Obrigada, bom dia, boa semana para você. Para você também. Bom, a gente mudou um pouquinho de assunto aqui no Manhã Band News para falar para você que moradores de Copacabana, na zona sul